vamos lá. Primeiro vídeo do canal. Na verdade, eu decidi criar esse canal mais para documentar o meu processo novamente, de emagrecimento. Mas eu queria que fosse algo bem natural, tranquilo, leve e mostrar de verdade como que ter uma rotina normal. Deixa eu me apresentar primeiro, se você acabou de entrar ou caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Meu nome é Renata Galindo, eu tenho 34 anos, próximo mês eu faço 35. Sou mãe de 2 crianças lindas, maravilhosas. Moro nos Estados Unidos há 10 anos e estou novamente, sou casada. Minha aliança nem tá aqui, mas eu sou casada. Estou novamente num processo de emagrecimento, né? Porque a vida ela não é assim, ela não é linear. Eu entendi que esse estilo de vida, esse processo, ele acontece para todo mundo. Você pode estar num peso que você gosta e de repente acontece alguma coisa ali na sua vida que tira você um pouco do foco, a gente sai do caminho, mas a gente volta novamente e tá tudo bem. Recentemente eu perdi meu pai, fazem 3 meses. Foi um processo muito longo e isso fez com que eu saísse do meu foco. Com isso, eu tive um reganho de 11 quilos, depois de eu ter perdido 10 quilos. Vou colocar tudo aqui na tela para vocês verem. Primeiro que eu amo criação de conteúdo, eu adoro fazer isso por muito tempo. Eu também deixei de fazer isso, mas é algo que eu realmente gosto muito de fazer. E aí pensei, por que não documentar todo esse processo, né, de perda de peso, e voltei a me cuidar da minha alimentação, e isso me faz muito bem. Eu já queria trazer coisas realmente reais, eu já queria trazer para vocês 5 coisas que eu fiz e continuo fazendo que ninguém dá muita atenção ou valoriza, mas que fizeram totalmente diferença nesse meu processo de emagrecimento, tanto da primeira vez quanto agora e sempre que for necessário. São 5 coisas que eu faço e que realmente me ajudam nesse processo de emagrecimento, que realmente traz resultados que valem muito a pena vocês pegarem papel e caneta e anotar, que eu vou explicar cada coisa pra vocês. Então vamos lá. Eu passei muito tempo achando que eu não tinha disciplina, que eu não conseguiria emagrecer, que eu não era uma pessoa... Queria conseguir voltar a ter um corpo que eu gostasse de ver, sabe? Porque é uma coisa também que eu quero deixar muito claro, e eu acho até que já vou começar com o primeiro tópico, que esse tópico, na verdade, era o último, mas eu já vou colocar ele como primeiro, porque eu tô aqui com minha colinha, anotei tudo aqui, e eu queria ser muito específica com vocês. Meu primeiro item, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente fazer e que traz muito resultado é parar de se comparar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu estou aqui editando um vídeo, o primeiro vídeo do canal, né? Esse aqui que você tá assistindo. E eu acabei de descobrir que o áudio, em algumas partes do vídeo, simplesmente não saiu. Então, como aqui é tudo muito natural, eu quero muito que esse vídeo saia logo. Eu não pretendo ficar fazendo uma produção muito grande. Eu já vou gravar logo aqui, já vou colocar ele fazer o corte aqui, colocar ele no vídeo, já vou liberar ele, editar e liberar no canal. Mas, deixa eu só ajeitar vocês aqui. Mas o primeiro item que eu tava falando e que eu acho super importante é parar de se comparar. Gente, eu percebo que a gente tem muito isso, sabe? A gente que tem uma vida normal, que a gente não tem uma vida glamurosa, uma vida de influenciadora, blogueira, atriz famosa, a gente se compara muito, muito. Uma coisa que acontecia muito comigo, às vezes eu seguia alguma influenciadora fitness que tinha um biotipo parecido com o meu, só que eu ainda não tinha o mesmo resultado que ela. E eu ficava comparando e eu me sentia muito frustrada, porque às vezes eu ficava muito presa ao tempo. Cara, eu já tô treinando 1 mês. Cadê o músculo? Cadê o bumbum? Cadê não sei o quê? E isso era algo que me deixava muito mal, muito frustrada, muito decepcionada comigo mesma. Mas eu acabei percebendo que era um erro muito grande, porque ela tem uma rotina diferente da minha, ela consome calorias diferentes da minha, ela tem uma alimentação diferente da minha, porque eu ainda vou falar isso com vocês, mas eu tenho uma limitação, eu tenho uma seletividade alimentar muito grande. Então a minha dieta, ela é passada por um nutricionista dentro daquilo que eu consigo fazer, e já aí a gente já vê que já é algo diferente. Então eu não tenho a mesma realidade daquela pessoa, eu não tenho um biotipo diferente, eu não tenho o mesmo biotipo que aquela pessoa, eu não tenho uma rotina, eu não tenho recursos
iguais daquelas pessoas. Muitas vezes essas influenciadoras fitness, por exemplo, eu sigo muitas meninas aqui na gringa e elas vivem para isso, elas têm toda uma equipe por trás, elas têm um personal com elas ali praticamente todos os treinos, elas têm uma vida diferente da minha, que sou trabalhadora, dona de casa, estudante, mãe, esposa, não tenho empregadas. Então só daí eu comecei a perceber que eu tava me martirizando muito, eu mesma tava fazendo mal só em me comparar com essas influenciadoras. O segundo tópico, que também pode parecer muito besteira, mas isso aqui, ó, água. Gente, o tanto que faz diferença a gente ingerir a quantidade certa que o nosso corpo precisa de água. Muitas vezes você acha que tá com fome, mas você tá desidratada. Isso era uma coisa que eu não percebia. Às vezes era, sabe aquela vontade que você tá ali, de repente você levanta, abre a geladeira e fica um tempo olhando para a geladeira? É aí que vai entrar a água. Quando a gente passa a se hidratar mais, a gente consegue perceber que quando você tem uma alimentação adequada, balanceada, dentro daquilo que seu corpo precisa de nutrientes, para fazer você se sentir bem, quando você toma a quantidade certa de água, a fome mesmo ela vai chegar muito próximo do horário que você tem para a sua próxima refeição. Então, cara, eu só percebi isso quando eu fiz uma alimentação dentro do que meu corpo precisava. Isso fez total diferença. Quando eu tava chegando pertinho ali da minha próxima refeição, é que eu realmente sentia fome. É que era fome de verdade. Porque eu tava hidratada. Isso também me ajudou com o inchaço. Então, eu passei pela manhã, minha barriga tava sequinha ali, ó, chapada, porque eu tinha menos inchaço, eu tava bem hidratada, ajuda na minha digestão também. Então, por exemplo, é importante a gente ir no banheiro também. É muito importante a gente ir no banheiro na quantidade certa e a gente tem que observar sobre isso. Diminui o inchaço, aumenta a disposição. Então, ajuda muito no treino, no cardio. Então, às vezes, essa desidratação, ela é confundida com a fome. Outro ponto muito importante também é a organização. Inclusive, eu vou mostrar para vocês na prática sobre a organização. Eu normalmente cozinho, eu e meu esposo, a gente faz toda nossa preparação de comida, de marmita para uma semana inteira. Que está de dieta eu e ele. A gente estamos de dieta juntos. Então, vou mostrar para vocês na prática sobre a organização. O quanto é importante a gente ter a nossa organização. Aqui em casa, como eu e meu esposo, a gente faz um volume muito grande de comida porque a gente come bastante. Eu tenho 7 refeições durante o dia e meu esposo, eu acredito que entre 7 e 8. Então, veja só, ontem, né, a gente cozinha normalmente no domingo. Eu estava com preguiça de cozinhar, ele também, a gente estava fazendo um corpo mole ali. Não fizemos. O que aconteceu? Nossa comida acabou. Então eu preciso bater os meus macros, eu preciso bater ali a quantidade certa dos meus macros por dia. E o que aconteceu? Frango acabou, arroz acabou salada, acabou tudo. Tô aqui batendo meu macro com o quê? Arroz e ovo. A lá Ramondino. Mas enfim, a organização é muito importante. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Eu quero realmente trazer aqui o que acontece no meu dia a dia. Eu não quero trazer aqui um emagrecimento perfeito, um emagrecimento glamuroso. Eu quero mostrar para vocês o que realmente acontece aqui, o que realmente acontece dentro da minha casa e como é esse processo de emagrecimento de forma saudável. Eu não estou aqui me posicionando como um profissional, como uma nutricionista. Eu estou mostrando para vocês o que realmente acontece, o que funciona comigo. Então, se eu não tenho essa organização na minha alimentação, se eu não tenho essa organização na minha casa, isso vira uma bagunça. Eu fico com fome, vai chegar a hora de comer, eu não vou ter minha comida, aí eu vou estar com fome, eu vou comer qualquer coisa que eu ver pela frente e eu vou estragar aquele dia ali que eu fiz meu treino, meu déficit calórico. Então, tudo isso vai refletir no meu objetivo, sabe? Então, a organização ela é essencial. Quando a gente vai no mercado, a gente anota
qual é ali o nosso meal que a gente vai fazer durante a semana. O que é que meu esposo come, o que é que eu como. Então eu vou fazer ali minha listinha de mercado, vou deixar tudo pronto na geladeira, vou tirar um dia da semana para cozinhar tudo, até porque também eu não tenho como ficar todo tempo na cozinha. A gente tem muitas atividades, tem as atividades extracurriculares das crianças, então não tem como estar cozinhando de 30 em 30 minutos, não, isso não existe. E quem faz realmente dieta de forma saudável, você precisa se alimentar bem, não tem essa de passar fome, não tem como você tá debaixo de uma barra de 100 quilos com fome, você não vai ter força, né? Isso vai refletir no teu treino, você não vai ter ganho muscular. Então, assim, a organização, ela é um elo de uma corrente que faz com que o todo funcione. Outro ponto muito importante é o cardio. Eu não fico sem fazer cardio. Nunca. Nunca. O cardio, ele é outro elo da corrente que faz com que você tenha bons resultados. Porque o que é que acontece? O emagrecimento, ele é basicamente uma conta. Ele é um déficit calórico. Você tem que gastar mais e comer menos. Só que o tanto que você come, você não pode passar fome. E tem que ser uma alimentação muito rica em todos os nutrientes. Porque, por exemplo, a gente vê muito aí dieta da lua, dieta da sopa, do ovo, de não sei o quê. Gente, às vezes as pessoas até conseguem resultados. Sim. Porque, veja só, se eu gasto 2.000 calorias por dia e eu como 500 calorias, você tá ali no déficit calórico. Mas essas 500 calorias, elas são saudáveis, ela vai te abastecer dos nutrientes que você precisa para conseguir estar saudável, para conseguir treinar, para conseguir fazer seu cardio. Então, o que é que acontece? O cardio, ele entra numa parte muito importante no emagrecimento. O cardio, ele entrou para me ajudar a bater a minha conta ali de gasto calórico e, ao mesmo tempo, para me trazer saúde cardiovascular, para que eu possa progredir carga, para que eu possa conseguir fazer meus exercícios com qualidade, para que eu possa também ter muita resistência. Então, o cardio, ele é sim essencial. Eu, Renata, baseado na minha rotina, eu faço de segunda a sexta 40 minutos de cardio. E esse cardio pode fazer qualquer um que você... Não tem o melhor cardio. Tem o cardio que você consegue manter por mais tempo. Para vocês terem ideia, eu faço muito hike. A gente mora em lugar montanhoso, então a gente gosta de subir montanha, a gente gosta de fazer caminhada com as crianças. Então, para mim, a escada faz muito sentido. Só que eu estava há 2 semanas atrás sem poder fazer escada. Então eu estava fazendo caminhada, eu estava fazendo esteira. Mas aí o que é que acontece? Qual é o cardio de qualidade? É aquele que teus batimentos cardíacos ficam entre 120 e 130. Então, essa janela que faz tu ter um gasto legal. Mas o cardio, ele não pode deixar de existir. A gente não pode largar o cardio. Então, de segunda a sexta, eu faço 40 minutos. Sábado e domingo eu não tenho treino de força, eu não faço musculação. Então, nesse momento, eu faço 1 hora no sábado e 1 hora no domingo de cardio. Isso funciona muito bem para mim e foi o que me ajudou no meu emagrecimento. Outra coisa super importante, pode parecer besteira, todas essas dicas que eu tô trazendo aqui para vocês são coisas que, se vocês pararem para pensar, é simples, é muito simples. Não tem muita dificuldade, não tem muito mistério. Só que muitas vezes a gente deixa de fazer por ser fácil. Porque a gente tem a mania de negligenciar o que é fácil, achando que isso não traz resultado. E só olhar para o difícil. Só que o básico você deixa de fazer. Aí você olha só para o difícil e acha impossível ali, coloca empecilho e tá difícil. Só que faz o básico, primeiro aprende, faz o básico bem feito. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver resultado na balança. E muito mais que isso, eu comecei a ver resultado no espelho, na roupa que eu colocava, no abdômen mais seco, na perna mais torneada. O que é mais simples, para mim, fez mais resultado. Outro ponto-chave para mim foi dormir bem. E eu ignorava completamente o impacto do sono no meu físico. Eu sou uma pessoa ansiosa.
Eu já fiz tratamento, eu sigo no tratamento, eu continuo com acompanhamento psicológico até hoje. Então, eu comecei a perceber que quando eu não dormia, eu acordava muito mal no outro dia, consequentemente, meu treino não rendia. Eu não conseguia me alimentar bem. Por quê? Eu estava ali numa insônia. Estava com insônia, não me alimentava bem, estava com insônia, pegava o celular. Então, o que estava difícil com o celular ficava pior ainda, porque eu estava consumindo dopamina à noite, na minha cama. Então, isso afetava tudo, me dava mais fome, eu não seguia minha rotina ali da dieta que eu tinha que seguir, eu tinha muito menos energia no outro dia, meu treino piorava bastante e a recuperação ruim, muito ruim. Consequentemente, o corpo cansado, ele responde de forma diferente. Você não consegue ver ali muitos avanços. Então, eu percebi que o corpo da gente, ele não tem uma performance muito grande no modo sobrevivência, em modo de exaustão. Então, o sono, ele é muito importante também. Então, essas coisas, né? Parar de se comparar, organizar a semana, beber bastante água, fazer cardio, dormir bem. Essas 5 coisas parecem ser tão simples, só que a gente negligencia tanto que a gente não dá valor. A gente simplesmente acha que não vai ter um resultado, não vai ter ali grandes alterações no nosso shape, no nosso corpo, simplesmente porque elas são simples e fáceis e acessíveis para ser feita. Então, eu ainda estou nesse processo, eu vivo nesse processo. Essas coisas que eu trago para vocês são coisas que realmente eu vivi, apliquei, validei e vi que tem resultados. Vocês viram ao longo do vídeo as fotos, o antes e depois, a comparação. E é engraçado que, inclusive, até na minha pele isso trouxe resultado. Então, eu sempre vivo nesse ajuste de rotina. Sempre que tem alguma coisa ali que eu tô deixando de fazer, eu dou uma olhada com mais cuidado, eu volto, tento melhorar. Mas hoje eu tenho uma relação muito melhor com o meu corpo, comigo mesma, até também na questão de saúde mental. E eu acho que isso é o mais válido, aproveitar o processo até o resultado que a gente quer, até o resultado final. E pode ter certeza, se você para de se apegar ao tempo, assim como eu parei também, você consegue aproveitar a jornada e quando você vê, acontece. Uma dica também muito importante, eu vou até deixar isso como dica extra, um bônus, documenta teu processo, assim como eu estou fazendo aqui. Mas se você não quer se expor na internet, se você não quer vir aqui ou fazer um canal assim como eu, porque também eu sou apaixonada pela criação de conteúdo, documenta para você, fotografa, filma seu corpo pela manhã, assim quando você acorda em jejum, numa segunda-feira, na próxima segunda-feira, uma semana depois, documenta de novo, começa a fazer comparação, coloca uma foto junto da outra e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado, porque é muito mais simples do que a gente acha. Então é isso, se você gosta de conteúdos reais assim, como esse que eu tô trazendo aqui para vocês, eu quero compartilhar esse processo de forma simples, natural, sem muita produção, sem muito pra que isso, porque uma coisa também, isso que eu coloquei aqui, eu me desafiei. Eu me desafiei a fazer algo que eu realmente gosto por muito tempo. Criação de conteúdo é algo que eu gosto e treinar, essa rotina, eu percebi que eu sou apaixonada por isso. Eu percebi que é fácil para mim também. Então eu queria juntar esses dois amores. Eu convido você, se você está nessa jornada, assim como eu, tem uma vida normal assim como eu, é dona de casa, mãe, eu convido você, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário e me fala aqui que se você tá nessa jornada, se você topa entrar nessa jornada junto comigo. No meu caso, eu preciso perder 11 quilos. E você? Você tem aí em mente quanto você quer ou você simplesmente quer aproveitar a jornada, fazer isso também, assim como eu, como um estilo de vida. Então eu convido você a se inscrever aqui no meu canal e acompanhar essa jornada. Um beijo, até o próximo vídeo.